carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5, o versículo é o de número 15, por favor. Na minha tradução diz desta forma: evitai, pois, que alguém retribua o outro com o mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Verso 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apaguem o espírito do vosso meio, não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retendo aquilo, pois, que é bom, e que vocês tenham abstenção total do mal em qualquer forma em vossa vida. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel, e eu gosto desta parte, fiel é o que chama e também aquele que fará. Fiel é aquele que chama e também aquele que fará. Quantos podem glorificar a Deus pelo texto essa noite, pela palavra? É possível? Meu muito obrigado. Queridos, são 20 horas e 11 minutos. Dentro do tempo que tenho, permita-me compartilhar de um pedido, por favor. Empreste-me da tua atenção. E durante 20 minutos eu quero te explicar algumas coisas. Depois eu entro no texto, explico o texto, palavra por palavra. Sairemos aqui edificados pelo poder da palavra até o final desta mensagem. Só me ajude de uma forma: se você entender o que eu estou pregando, mas só se você entender, conforme eu for explicando. Libere um sorriso para eu compreender que você entendeu. Libere um glória a Deus, um aleluia. Descruza o braço, se possível levante uma mão. Cleice, se eu não entender o que você está pregando, cruza o braço, fecha a cara, levanta a sobrancelha, olha sério para mim, eu vou te ver, vou repetir a palavra, mas não saia daqui com dúvida daquilo que Deus quer falar no teu coração esta noite, amém? Olhe para mim, por favor. Te ouvi, meu muito obrigado, agora eu fico mais tranquilo. Sem dúvida, Paulo é um dos grandes e, por que não dizer o maior, preocupado com a igreja depois do Cristo. A forma pela qual Paulo sistematizou, a forma pela qual Paulo se preocupou em descrever o Evangelho, totalizou a nós, para nós e em nós, aquilo que conhecemos hoje como essência daquilo que a palavra graça de fato tem por significado. Paulo possuía em si um prisma, uma preocupação, um princípio muito andragógico e pedagógico. Paulo possuía dentro da sua alma a plena convicção de que Cristo o chamara para destrinchar aquilo que a lei de tantas formas foi complexa ao seu povo por certo tempo. Dentro dessa preocupação, Paulo vivenciou a Traxe, um modelo de estudo. 13 anos da sua vida, Paulo gastou conhecendo um pouco mais daquilo que já era de pleno conhecimento em si mesmo. Mesmo estando aos pés de Gamaliel, Paulo não se preocupou a isso e se entregou a uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, a fim de que ele traduzisse de fato a prática do Evangelho. Paulo saiu da preocupação técnica, teórica, sistêmica, e Paulo passou a se preocupar em conseguir traduzir aos irmãos que não eram de Jerusalém, aquilo que de fato a palavra tinha por essência através do vitupério de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nessa preocupação que Paulo tinha e dispunha, que Paulo vai ressaltar, como disse em Gálatas, que gastou e marcou a sua vida pelo, através e com o Evangelho. Mas com certeza a maior preocupação de Paulo está inserida na sua primeira carta, aquela que ele escreveu na ânsia, no desejo do primeiro impacto com a sua experiência em ser transportador de uma mensagem. É a primeira carta escrita mais ou menos no ano de 50, que é a igreja que está em Tessalônica, que Paulo vai revelar uma preocupação doutrinária e trazer algumas expressões de fato perigosas
preocupantes com a igreja de sua época. A igreja vivia um ápice da presença do Espírito Santo. É de vosso conhecimento, como diz-nos o livro de Atos, que o evangelho se expandiu. Homens, mulheres e crianças de faixas etárias e socioantropologicamente diferentes vão agregar-se à palavra poderosa pregada por muitos homens, e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vão se juntar, se conglomerar, se reunir para celebrarem a sua morte, sua ressurreição e agora o mover do seu Espírito através de manifestações, fruto e dons entre a igreja. É nesse ápice da igreja vivendo algo extraordinário que Paulo vai receber algumas informações preocupantes, e diante da preocupação Paulo vai transcrever a sua carta aos Tessalonicenses. Há uma expressão acalorada. Como tudo na vida, a primeira coisa que fazemos pela falta de experiência vem acalorada. O que muda esta carta para não haver erros é que quem dita não erra, quem dita não falha, quem dita não se emociona, quem dita está no ontem, está no hoje e já está no amanhã. É por isso que mesmo Paulo, ainda novo na experiência da lalação, na sua fraseação, Paulo não vai errar, pelo contrário, Paulo vai acertar diretivamente a tal ponto que a igreja de Joinville na noite de hoje pode ser alcançada pelo poder desta palavra que há quase 2000 anos atrás foi transcrita através deste homem. É este poder, é esta preocupação que fará Paulo transcrever algumas preocupações à igreja da época, e que o Espírito transmitiu à minha alma para esta noite acerca de alguns cuidados. Paulo vai pegar a carta dos Tessalonicenses, e se nós pudéssemos exprimi-las e extrair palavras específicas, nós tiraríamos Paulo dizendo: cuidado com os exageros, cuidado com os exageros. É Paulo dizendo: cuidado com o legalismo, cuidado com o legalismo. É Paulo dizendo: cuidado com a religiosidade, cuidado com a religiosidade. É Paulo dizendo: cuidado para não tirarem do local específico a chama que alimenta o poder do evangelho. É Paulo preocupado dizendo: irmãos Tessalonicenses, não retirem do meio, não retirem do altar, não retirem da base, não retirem do princípio o que é mais importante para a igreja. Eu sei que nós precisamos ter o controle em qualquer esfera que possa existir nessa casa, mas não é pela esfera física, nem tampouco pela esfera humana. É Paulo sistematizando agora e dizendo: se vocês querem ter controle na casa, busquem de Deus para terem o discernimento do Espírito em vossa vida. Pastor Sérgio, esta deveria ser a pregação mais colérica, fleumática e possuinte na igreja atual. A igreja brasileira precisa sim focar em conhecer mais o reino dos céus, o evangelho, e possuir do Espírito Santo a experiência necessária para julgar o que é bom e o que não é bom, para julgar o que é saudável e o que não é saudável. Eu tenho dito, e permita-me vociferar nesta noite, o meu desejo nesta casa é que nós sejamos tão proeminentes como foi Paulo em dizer: eu continuo para o alvo, para o prêmio, para a soberana, na soberana vocação de Deus. É para isso que estamos aqui esta noite. Eu preciso dizer para esta igreja, é Paulo dizendo: o que me faz caminhar não é a força da minha musculatura, o que me faz caminhar não é a juventude do meu corpo, o que me faz caminhar não é a beleza que talvez eu pensasse ter, o que me faz caminhar é ter discernimento do Espírito para perceber de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la na nossa vida. É por isso que esta noite, permita-me lhe dizer, é preciso que nós nessa casa voltemos a buscar o discernimento do Espírito em nossa vida espiritual. Permita-me dizer, obreiros, a nós precisamos voltar a ter o discernimento para saber que o mesmo Deus que um dia fez, continua fazendo e quer continuar fazendo em nosso meio. É preciso discernimento para entender
de que Paulo está enfatizando a preocupação de que esta casa não pode perder a essência que mantém o corpo vivo. Eu vou dizer de volta para que você compreenda. É Paulo dizendo: nós não podemos perder a essência que mantém o corpo vivo. O corpo não pode falir, não pode haver falência no corpo. O corpo tem que estar vivo, o corpo tem que ter vida, o corpo tem que tramitar a vida, o corpo precisa estar vivo. Glória a Deus. É por isso que Paulo vai enfatizar a preocupação em dizer: nós precisamos ter o temor de Cristo dentro da nossa alma. E um cristão que possui temor na sua alma, ele não se desvia para preocupações humanas. Quando há temor na sua alma, ele não está preocupado com o que estão falando, com aquilo que estão construindo, com as falas estereótipas do mundo ao seu exterior. Um crente que possui discernimento do Espírito é vida na sua alma. Digam o que quiser, falem o que quiser, nós não nos preocupamos com falas humanas. Nós estamos baseados na única fala que mantém esta casa. Permita-me dizer para esta casa mais uma vez: nós não estamos preocupados com palavras apenas humanas, nós estamos preocupados com homens que falam a palavra eterna, de vida eterna e para a vida eterna. Isso sim é manter o corpo vivo na igreja. É por isso que Paulo enfatiza este temor, e através da preocupação em manter o corpo vivo, Paulo vai estratificar talvez a maior expressão da igreja para a nossa atualidade, quando ele vai dizer: não apaguem o espírito do vosso meio. Não apaguem o espírito da vossa casa, não apaguem o espírito da vossa igreja, não apaguem o espírito do vosso casamento, não apaguem o espírito da vossa relação, não apaguem o espírito aonde você vai, não apague o espírito na forma com que você cultua, não apague o espírito da tua vida, mantenha ele aceso, queimando, presente na tua alma. E eu preciso dizer esta noite, escute-me com cuidado: se existe um interesse de Deus na igreja deste último momento, é que nós mantenhamos o espírito aceso dentro da nossa alma. Entenda com cuidado, eu não estou falando na ação estereótipa daqueles que mais pentecostais extravasam, pulando, gritando, fazendo avião, sei lá qual é a tua manifestação. Eu estou falando da presença indivisível, insomável, incontável, inegável, que quando entra dentro da vida de um crente cheio dele, ele transforma, ele muda, ele fortalece, ele levanta, e Satanás corre, sai de longe, porque sabe que aonde tem um fogo queimando na alma de um crente escolhido por Deus, não tem treva, demônio, potestade, não há nada que possa separá-lo da presença de Deus. É por isso que Paulo recebe esta frase. E permita-me rapidamente conjecturar acerca de um pensamento, e tramito para o final do texto. É que Paulo faz uma expressão que me consterna, porque Paulo dá uma orientação, e no grego pela qual foi escrito, pastor Sérgio, a expressão que Paulo usa é uma expressão dizendo: eu preciso vos dizer algo que alguém me contou, e a forma com que ele me disse eu preciso que você fale, porque alguns deles não me escutam mais, alguns deles escutam mais você do que a mim. Eu queria que ouvissem a mim, eu queria que aprendessem a ouvir a mim, mas infelizmente eles preferem ouvir você. Já que preferem, Paulo, não tem problema, eu, teu amigo Espírito Santo, estou te pedindo um favor: escreve para a igreja atual dizendo: não apaguem o espírito da vossa vida. Há uma preocupação na minha alma esta noite. Nós não podemos apagar a chama que ainda ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Não, a igreja não pode ser dependente somente na fala humana, não. Nós precisamos ainda voltar a ser dependente da voz que clama na nossa casa, na beira da nossa cama, sentado à mesa, jantando, almoçando. Nós precisamos voltar a
ser sensíveis à voz do Espírito, que quando fala, Ele convence, Ele muda, Ele levanta, Ele trabalha e Ele equaliza a vida do homem e da mulher de Deus. Qual é a minha preocupação? E retomo para cá. Qual é a minha angústia? Volto para cá. Qual é a minha preocupação? É que nós estamos passando um momento da história que Ele fala e a gente não entende. Ele diz, a gente não compreende. Ele tramita na exposição bíblica culto por culto, e nós continuamos presos às nossas mazelas, as nossas prepotências, aos nossos achismos, as nossas construções religiosas, as nossas definições de desculpa para não aceitar o que Ele está dizendo. Oh, mas permita-lhe dizer esta noite nesta casa, a teu respeito, eu ouço a voz do Espírito Santo ao meu ouvido dizendo: Cleison, eu estou recobrando para muitas vidas nessa casa. Eu quero voltar a ser íntimo de você de novo. Eu quero voltar a ouvir a tua voz nas buscas pelas madrugadas. Sim, oh, eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo: volte a falar comigo, porque eu quero voltar a falar com você. Volte a confiar de que eu sou a única e verdadeira essência para a tua vida. Eu vou dizer de volta para esta casa: toda ferramenta preparada contra a tua vida não terá poder essa noite, se você ouvir o brado de vitória para você. E o brado é esse: ouça a minha voz, ouça a minha voz. Oh, eu preciso dizer, uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, ela não ouve a voz de pessoas que tentam derrubá-la. Quem ouve a voz do Espírito Santo não ouve a voz daquele que contende, mente, defrauda. Não, não, não. Quem ouve a voz do Espírito Santo, haja o que vier, venha o que vier, ele está firmado na palavra, é firme no propósito, porque maior é aquele que fala. Eu gosto da expressão de alguns pastores antigos: não se assuste comigo, eu sou assim mesmo. Orebassau e kionekala orehahasia. E eu já posso dizer, oh, irmãos que estão nessa casa, o Espírito Santo que falou comigo esta madrugada, enquanto eu ainda perguntava o que pregar, falou ao meu coração mais uma vez nesta hora: Pastor Sérgio, e enquanto eu prego até o finalizar desta mensagem, durante este culto, há uma unção de maravilhas caindo nesta casa. Orebacanto a força me da calabitza. Enquanto eu prego nesta casa, a tua casa está sendo alcançada pela manifestação da presença dEle. Enquanto eu prego nessa casa, dores do teu corpo, na tua alma e no teu espírito estão sendo expurgados esta noite. Depressão, ansiedade, eu sei que é erógeno, mas essa noite esta palavra tem poder, e o Espírito está sobre nós dizendo: eu vou curar a tua vida, vou sarar a tua casa, vou elencar a verdade do teu ser, porque maior é o que está conosco do que o que é. Maior é o Deus dessa casa. Receba renovo de Deus na tua alma. É porque Paulo está afirmando, e eu gosto da afirmativa de Paulo, porque Paulo está afirmando e dizendo: ele é uma pessoa, e como tal andamos nele. Gálatas 5,16, somos controlados por ele. Efésios 5,18, somos cheios dele. Oh, Efésios 5,18, oh, Pastor Sérgio, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo muda a situação na sua igreja. Em saudosa memória, pastor Sebastião, da região nordeste do nosso país, quantas vezes, quando um menino pregando o evangelho, ele me dizia: Cleison, um crente que ora sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não depende de nenhuma limitação humana para perceber o ambiente sobrenatural. Ele sempre me dizia: um crente bom na oração é um crente presente em qualquer momento, e ele vai morar no céu com Jesus Cristo. Eu não entendi essa fala na época porque parecia ilógica, mas hoje eu consigo compreender.
Porque esse Espírito Santo, quando entra na nossa vida, se nós o mantermos aceso na nossa casa, eu preciso dizer esta verdade nesta noite: todo aquele que tenta separar não consegue. Não tem separação, não tem nada que consiga deparar um crente que tem a presença do Espírito Santo na sua vida. É por isso que esta noite nessa casa eu quero vos relembrar esta verdade. Eu sei que alguns dizem: esse camarada é doido da cabeça. Eu não sou. O evangelho que eu creio, na sua essência, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Ele ainda está nessa igreja, do seu jeito ou do meu jeito, quieto ou não, ele está na tua vida e está dizendo para mim: eu estou operando aquilo que você não pode, eu estou realizando aquilo que você não pode. É por isso que nós não podemos entristecê-lo. Telo acebe de calagadaçaui. É Bauer, um grande pensador alemão, que vai dizer: quem conhece ele não larga ele. Me permita, pastor Sérgio, eu sou só um bocadinho assim, não vou fazer nada sem ela, Roberto. Rapidinho. Quem conhece o Espírito Santo não anda na frente dele. Quem conhece o Espírito Santo, por favor, me dê licença, tem aliança com ele. Quem conhece o Espírito Santo não anda puxando ele. Quem conhece o Espírito Santo ladia ele. Irmão, eu lembro de uma senhora chamada irmã Sebastiana, da minha igreja. Eu menino, e toda vez que eu estava na porta da igreja, irmã Sebastiana me dizia: ô filho, cumprimente ele. Eu nunca vi ninguém. E eu dizia: quem, irmã Sebastiana? Ela falou: o Espírito Santo. Ele veio comigo para a igreja, ele dormiu na minha casa, ele anda comigo, ele vai comigo a qualquer lugar. Eu nunca tinha entendido isso, pastor, porque parecia ser um pensamento muito longe de uma realidade. Até um dia que alguém tentou assaltar a irmã Sebastiana no nosso bairro. E a informação correu o bairro todo, porque não é que essa mulher anda com os filhos? E o que estava do lado dela de mão dada era o maior. Pensa num camarada alto, forte. Quando a gente foi tentar chegar perto dela, ele bradou dizendo: aqui não, ela tem dono, e o dono dela caminha com ela. Aleluia. Alguém me diz: Cristo, que pensamento? Esse é o que Paulo diz, é o que Paulo apresenta, é o que Paulo enaltece, é o que Paulo engrandece para a igreja, dizendo: mantenham ele próximo de vocês, mantenham ele aceso perto de vocês, mantenham ele alegre perto de vocês. Não entristeça ele, não mantenha ele longe de você, não sufoque ele, não guarde ele numa caixinha que você só tira na hora do culto, só na hora que você precisa de promessa. Não, mantenha ele no local específico, eleve ele no local que ele merece, enalteça a sua pessoa, respeite a sua verdade, e com certeza você viverá melhor. Porque é esse Espírito que Paulo dá o entendimento de ser quente, de ser fogo, de ser aquele que queima, que Paulo está dizendo: esse Espírito é fogo que queima, e ele queima. E ele queima, ele queima, ele queima as tuas falhas, ele queima as suas mazelas, ele queima a sua pobreza, ele queima seu pecado,
pecado, Ele queima a falta de caráter, Ele queima as suas ausências, Ele queima onde você não consegue resolver, Ele queima, porque Ele queima, Ele consome a tua falha, Ele consome a tua incapacidade, Ele preenche as tuas ausências. Eu estou pregando para alguém aqui nessa casa esta noite, eu estou pregando para te dizer que esse Espírito tem poder essa noite nessa casa, e Ele está queimando isso. Se você rasgar essa veste nesta noite e dizer: sim, Senhor, eu quero que o Senhor queime as minhas mazelas, consuma os meus pecados, resolva a minha alma. Eu tenho uma notícia para te dar: Ele está passando em revista no seu emocional, no seu espiritual, no seu corpo essa noite, e está consumindo. Eu gosto dessa expressão. É quando eu vi a minha avó, irmã, eu sempre cito a minha avó, Ivonira Padilha, 90 anos de idade, crente desde criança, daquelas do coque, de verdade. Minha avó tem um coque gigante. E quando eu chego na casa da minha avó está com a vassoura, que na sua linguajar ela chama de vassoura. E eu pergunto: o que a senhora está fazendo, avó? Eu estou barrendo. Até um dia que ela falou para mim: Cleison, como é que está a tua casa? Eu falei: vó, a mãe não importa. Não. Como é que está a tua casa? Irmão, nada melhor do que alguém cheio do Espírito Santo para constranger a tua alma. Eu achei que estava tudo bem, até a hora que ela falou: está limpo, está tudo no lugar, está tudo nos conformes, está do jeito que Ele quer, está onde Ele deixou. Ou você colocou no lugar errado e juntou poeira onde não deveria. Ou você trancafiou a porta pelo medo, pela dor, pela decepção, pelos momentos almáticos, coléricos que a vida proporcionou. Ou você trancou a porta. Eu falei: vó, eu já não sei. E ela falou: pega a vassoura hoje, pega. Eu não entendi exatamente naquele momento o que significava aquilo, olhe para mim. Mas o fato é que eu peguei aquela vassoura chamada palavra. Eu disse: vó, não tem problema, esta noite. Ela falou: pega a palavra e passa na tua vida, passa a palavra no teu coração. És Davi dizendo: passa a palavra, porque a palavra limpa, a palavra resolve, a palavra, passa a palavra na tua vida. Aleluia. A palavra, pastor Sérgio, irmão, nenhuma técnica vale mais do que a palavra. Nossos conhecimentos não são maior do que a palavra, as nossas falhas não são maior do que a palavra, o que nós conhecemos não é maior do que a palavra. É a palavra de Deus ainda, é a palavra na igreja, é a palavra na tua vida, é a palavra. Porque é esse Espírito que limpa, que também amolece. É esse Espírito que amolece, que também endurece. Eu vim pregar para essa geração de jovens também. É esse mesmo Espírito que limpa, que pega o teu coração cheio de coisas, de problemas, de pensamentos, de dúvidas, e amolece ele a ponto de ser maleável, para ser acessível à palavra. Mas ele também é aquele que endurece o teu metabolismo, endurece a sua essência, endurece a tua vida, calma o seu colérico ser. A carne que tenta te consumir diz para você ficar calmo: eu vou fazer você ficar durável, você ficar firme, você ficar firme. Alguém disse para mim algumas semanas atrás, aonde foi? São Paulo. Depois de uma mensagem, alguém falou: nossos jovens vão morrer, não vai ter mais obreiro. Eu falei: tu está errado. Tu está errado. Tu está errada. Eu olho para essa igreja esta noite, pastor Sérgio, e eu vou dizer que é resposta de oração sua. Eu vejo Deus tramitando e dizendo: eu estou reacendendo a chama no coração de muitos, e estou trabalhando a estrutura de todos, para que você fique firme e não ceda. Essa não tem muita gente dizendo: vai pecar, vai errar, vai ruir, é fraca, mas eu quero ir contra isso. A palavra diz: não, o Espírito Santo vai trabalhar você, vai edificar a tua vida, vai fortalecer a tua estrutura. Porque esse fogo, é essa essência, é essa verdade que faz com que nós entendamos de que o altar tem que estar na medida correta. E às vezes
Mesmo quando nós falhamos, quando nós erramos, há alguém que vem no nosso altar, e já vou usar de exemplo, e arruma, e limpa. Oh, irmão, você perdeu de errar. Eu vou falar de volta. Mesmo quando a gente erra, mesmo que a gente pegue isso, há alguém que vem no nosso altar, repassa nele, deixa comigo, eu sei resolver, deixa pra mim, eu sei colocar no lugar. Eu vim pregar, eu preciso dizer, esta noite eu sinto a presença dele na minha mente. Eu vim para consertar o que você não pode, eu vim para arrumar o que você não pode. Mas para que isso ocorra, termino no horário. Para que isso ocorra, página 38 da Teologia Sistemática de Brooke, dentro da palavra que significa altar, no original Misbeah, ela é segmentada na sua antropologia de cuidado, processo, obrigado. Ela é pautada dentro da sua etimologia de preceitos. Logo, para que o altar esteja queimando, tem que ter lenha, né? Fica bravo comigo agora, não promete? A gente tem muito altar bonito. Tem, pastor. Muito altar que canta bem, que fala bem, que expõe bem, toca bem, faz tudo bem. Mas há muito tempo não alimenta o seu altar com lenha. E altar sem lenha, já dizia minha avó, não queima nada. Aí vem Paulo e diz: ei, o melhor alimento para fogo do Espírito na tua vida, a melhor lenha para você colocar dentro do ambiente do secreto, são seus princípios. Oh, irmão, quem tem princípios na vida tem a melhor lenha para queimar para o Espírito Santo de Deus. Oh, eu preciso dizer de novo para que você entenda. Se você quer ser aquele que queima pela presença do Espírito todo dia, 24 horas, tenha princípios necessários suficientes para que quando ele vier possa queimar e possa continuar queimando. Qual é o problema? É que a ausência de princípios é a ausência de fogo. Agora, se o problema é, deixa eu abrir aspas, é que pelo princípio que você quebra, é o princípio que você vai ser derrubado. O princípio que você destrói é o princípio que vai lhe destruir. Agora o princípio positivo que você alimenta é o princípio que o Espírito Santo utilizará para que você possa queimar. Já viu? Eu vou simplificar para você entender. Já viu aquele crente que está na prova, na dificuldade, na casa, os filhos, família, saúde, finanças, mas quando você olha para ele e fala: como é que você está? Ele é crente. Ele fala: está tudo bem. Mas a sua filha não foi preso? No tempo certo Deus o libertará. Mas você não estava doente? Eu ainda estou, mas o Senhor vai curar. Mas você não está? Estou, mas o Senhor vai fazer. Mas não interessa, eu creio naquele que faz, naquele que fez e naquele que vai fazer. O meu princípio não é baseado no que eu vejo, o meu princípio não é baseado no que me falam. Eu não sou levado por palavras humanas, eu tenho princípio na alma, e o meu princípio é aquele que falou, aquele que fala, é aquele que fala, é responsável em fazer. Eu tenho princípio de... Eu estou pregando para uma igreja para te dizer: não abra mão dos seus princípios, não abra mão da verdade, não abra mão daquilo que... Não abra mão dos seus princípios, porque se houver princípios tem estrutura. E eu termino aqui. Glória a Deus. Já fez fogo no fogão a lenha? O senhor já fez? O problema é que a gente quer colocar tudo junto, no mesmo bojo, da mesma forma, no mesmo tamanho. Só que cada um queima de um jeito, cada um queima numa proporção, cada um queima num formato. Quem conhece fogo sabe que se você colocar lenha pequena no começo, ela vai queimar bem, mas se colocar no final não serve para nada, ela se consome rápido. Se tentar colocar lenha grossa demais no começo, ela não pega, só faz fumaça. Aí vem o Espírito Santo de Deus essa noite, através de um camarada como eu, esta noite nessa casa, para te dizer: tu precisa ficar exatamente onde Deus colocou você para estar, para que o fogo possa fazer você ter sentido na casa.
Vivemos um momento da igreja em que cada um quer fazer o que quer. Permita-me, por favor, com todo respeito do mundo. Vivemos um momento da igreja que nós não conseguimos ouvir o detalhamento do líder. Não conseguimos seguir a chamada que nos foi imposta, a vocação apresentada. Aí vemos A queimando, B queimando, e você não é porque ele não lhe ama, não é porque ele não lhe esqueceu, é que você está no lugar errado, onde o fogo que você tem não é o fogo para você, mas essa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, volte a ficar onde Ele quer que você esteja, para que você possa queimar. Cleison, eu estou no lugar, então abre a porta. Não sufoca ele não. Não sufoca ele com os teus erros. Não sufoca ele com as tuas decepções. Olhe para mim. Não sufoque ele com as tuas falas. Não sufoque ele pelas tuas decepções. Não sufoque ele num quarto fechado de medo. Não sufoque ele pensando que ele não está vendo, não está ouvindo. Não sufoque. Esse teu medo, essa ansiedade, essa depressão, esse teu pânico, essa vida cheia de situações que você não conta para ninguém, esse disfarçar de dizer que está tudo bem, mas não está. Chega aqui hoje na casa, diante do altar, rasga essa veste, arranca essa máscara e diz: eu não estou bem, eu não estou bem, eu preciso rearrumar a minha casa, abrir a porta do meu coração e confessá-lo, dizer: eu preciso da tua ajuda para voltar a queimar com alegria, com poder, voltar a sorrir. Solte-se das correntes que te limitam. Quando eu queimo, quando tu queima, jovem, o mundo fica menos frio. Quando você queima, o mundo fica mais vivo. Quando você queima, as pessoas veem melhor. Quando você queima, teu trabalho fica mais leve. Quando você queima, teu casamento flui melhor. Quando tua alma queima, aonde você vai, Ele te dá por herança. Quando você queima, o meu sonho, pastor, o meu sonho é que as pessoas voltem a nos abordar na rua e falar: tu é crente, né? Daqueles estranhos, daquele que ora para o tal de Jesus. Sou, leva meu nome lá, leva para a oração, põe na caixinha, porque eu sei que o teu Jesus cura. Leva lá na tua igreja, porque eu sei, não ora por, meu sonho é voltar a ver as pessoas nos abordarem no meio da rua e dizer: ora pela minha vida, põe a mão no meu coração, ora pela minha casa, ora comigo, pelo amor de Deus. Eu estou passando por situações de você queimar onde quer que seja, não só aqui dentro, e ser testemunha viva da verdade, da essência, da excelência, do poder, da misericórdia dele. Eu quero orar com você. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Não retire o Espírito de Deus da tua casa. Não elimine o Espírito da sua fé. Não retire a presença dele da tua história. Pelo contrário, convide ele esta noite para voltar a ser o princípio, motor e gerador da tua vida nesta casa. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Pelo contrário, destranque essa porta, abre o teu coração para Ele e deixa Ele voltar a ser a alegria que você não sentia há muito tempo e está sentindo esta noite. Volte a sentir a alegria do Espírito na tua história. Volte a ser cheio da presença dEle. Profetas da casa, pensadores da casa, interpretadores da casa, volte a ser longânimo, benigno, volte a ser espiritual, volte a ter o fruto, volte a ter dons espirituais na tua vida, porque Ele quer lhe conceder nesta noite.